eu quero começar esse vídeo apresentando para você um dilema para testar a sua tomada de decisão. Então imagina que você está na seguinte situação. Você tem basicamente um trilho, onde tem um trem vindo. Esse trilho se divide em dois caminhos, como você pode ver nessa imagem. O caminho de cima tem uma pessoa amarrada e o caminho de baixo, o caminho que o trem poderia seguir reto, tem 5 pessoas amarradas. E você é simplesmente esse bonequinho que está ali em cima com a mão na alavanca. E é o seguinte, você tem que decidir o futuro dessas pessoas. Se você puxar a alavanca, então esse trem ele vai para o outro trilho e atropela apenas uma pessoa, você acaba salvando 5. Agora, se você não puxar a alavanca, se você não fizer nada, basicamente o que o trem vai fazer é continuar reto e matar as 5 pessoas, porém você vai salvar uma só. Então a minha pergunta é, qual é a sua decisão? Você puxa a alavanca matando 1, mas salvando 5, ou você não faz nada e deixa 5 pessoas morrerem? Olha, eu não sei qual foi a sua resposta, mas essa pesquisa já foi feita com milhares de pessoas em diversos países e 90% delas, um pouco mais de 90%, escolhem simplesmente puxar a alavanca, ou seja, matar uma pessoa, mais salvar 5 pessoas. E agora eu quero te colocar em uma outra situação. Imagina agora que você está em um cenário um pouco diferente. Você está em cima de uma ponte, em cima dessa ponte tem você e mais uma pessoa fortona, e ali no trilho tem 5 pessoas amarradas. E é basicamente o seguinte, se você não fizer nada, o trem ele vai reto e mata 5 pessoas. Agora, se essa pessoa que está na sua frente, você empurrar ela, você jogar ela debaixo da ponte e ela ser atropelada, ela simplesmente é atropelada, ela morre, o trem para antes de chegar nas 5 pessoas e você salva as 5 pessoas. A minha pergunta é muito simples, é muito clara. Você empurra essa pessoa para salvar 5 ou você não faz nada nesse momento? E eu também não sei qual foi a sua resposta, mas essa pesquisa já foi feita, como eu disse para você, com milhares de pessoas e mais de 90% delas aqui decide não fazer nada, ou seja, decide não empurrar essa pessoa que está na frente na ponte e decide que as 5 pessoas vão morrer, elas não fazem nada nessa situação. Só que se você pensar um pouco, nas duas situações a gente tem o mesmo caso, eu vou matar uma pessoa para salvar 5. Então por que na primeira situação 90% das pessoas salvam as 5 pessoas e na segunda situação 90% das pessoas não salvam as 5 pessoas? Por que isso acontece? Então nesse vídeo eu quero discutir com você se o ser humano é realmente racional ou será que a gente é mais irracional? E para você que não conhece, meu nome é Gustavo, sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque é de graça e não leva nem 5 segundos para você, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora aprender! Bom, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida e até mesmo na sua escola, você já ouviu falar que o ser humano é um ser racional. E por muito tempo, o modelo econômico neoclássico ele defendeu que o ser humano é realmente um ser racional, que ele pode até ter desejos emocionais, mas que ele vai fazer escolhas lógicas para alcançar aquilo que ele deseja. Ou seja, o ser humano ele toma as decisões que são melhores para ele. Então ele pode até ter um desejo emocional, por exemplo, de comprar um carro, de fazer uma viagem que ele não necessariamente ele precisa, é um desejo emocional, mas ele vai tomar decisões racionais e lógicas para alcançar isso que ele deseja. Mas se você pensar um pouquinho, não é bem assim que funciona. A partir de 1960, alguns cientistas começaram a encontrar algumas incongruências nessas falas. Será que o ser humano realmente é tão racional assim? Será que ele é realmente tão lógico? E será que ele toma decisões que são favoráveis aos seus objetivos sempre? A gente pode perceber que na nossa realidade a gente consegue perceber que não é bem assim. Você muitas vezes quer, por exemplo, começar a fazer atividade física, a emagrecer, a ter uma alimentação saudável, você sabe o que você precisa fazer. Mas mesmo sabendo aquilo que você precisa fazer, muitas vezes você não faz, você procrastina, você desiste e espera uma nova motivação. Então, um dos primeiros estudiosos que começou a discutir essa irracionalidade humana foi um cara chamado Daniel Kahneman. Para você que já conhece um pouco mais sobre o assunto, você sabe que Daniel Kahneman é um neuroeconomista ganhador do Prêmio Nobel. Ele começou a falar um pouco mais sobre a irracionalidade humana. Ele falou que o ser humano não é só muitas vezes irracional, mas ele é previsivelmente racional. Então vamos entender o que o Daniel quis dizer com essa frase. Então para você entender esse conceito de previsivelmente racional, você precisa entender um outro conceito antes, tá? Que é de que o nosso cérebro, ele gosta e ele prefere, ele sempre busca economizar energia. Então essa é uma programação biológica que vem lá dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles viviam em um ambiente muito escasso, perigoso. Então eles precisavam comer tudo que tinha naquele momento, tudo que tinha na frente deles e reservar essa energia. Não fazer tanto esforço, não fazer tanta atividade física, não mudar tantos comportamentos para preservar aquilo e poder utilizar essa energia caso eles não encontrem mais comida, caso eles tenham que correr e caso eles tenham que caçar novamente. Então é por esse motivo, por exemplo, que os hábitos existem. Os hábitos é uma padronização de um comportamento para tornar ele praticamente automático ou totalmente automático. Assim, imagina se você tivesse que, toda vez que dirigir, ficar pensando em tudo que você tinha que fazer. Quando você vai repetindo esse comportamento, o seu cérebro automatiza esse comportamento, o ato de você dirigir, para que você não tenha que ficar pensando em tudo aquilo novamente e você economize energia.
É por isso também que você vai sentir preguiça quando você vai mudar comportamentos. Então, vamos dizer que você é uma pessoa sedentária e você começa a fazer atividade física. Você pode até começar muito bem, porque você tem alta motivação, mas depois de um tempo vem a preguiça, porque o seu cérebro não gosta de gastar energia. E uma coisa que gasta muita energia é mudar comportamentos, principalmente relacionados à atividade física. Entendido isso, você precisa entender uma outra coisa, que é como nós tomamos uma decisão. O Daniel Kahneman vai falar pra gente que a gente pode tomar uma decisão com base em dois sistemas. O sistema 1, que é mais rápido, mais intuitivo, e o sistema 2, que é mais lento, que é mais processual. Então vamos entender mais isso. Se eu perguntar pra você, qual que é o seu nome? Ou quanto é 1 mais 1? A sua resposta é rápida e é intuitiva. Você fala sem pensar. Não existe um esforço para você trazer essa resposta. O meu nome é Gustavo, 1 mais 1 é igual a 2. Agora, se eu perguntar pra você, quanto é 29 vezes 17? Você vai ter que parar, você vai ter que pensar, e a menos que você já tenha uma experiência em matemática, você trabalhe com isso de alguma forma, você não vai conseguir responder isso de forma rápida. Você vai ter que usar o seu processo lento, o seu processo que existe mais etapa para você chegar nessa resposta final, para você tomar uma decisão. O que a gente sabe também é que para tomar uma boa decisão, você pode utilizar tanto o sistema 1, que é mais rápido, intuitivo, ou o sistema 2, que é mais lento e processual. Mas, em geral, o sistema 1 ele vai estar ligado a uma boa decisão se essa decisão estiver relacionada a uma experiência que você tem há muito tempo. Então, vamos usar um exemplo aqui do xadrez. Vamos dizer que você, desde a infância, já joga xadrez, já pratica xadrez. E você tem uma vasta experiência naquilo. E aí você está jogando em um momento e você tem a intuição, o pensamento rápido de que você deve fazer uma jogada. Você não teve um pensamento lento e processual. Você teve uma intuição, um sistema 1. Então, nesse momento, é grande chance de você estar tomando uma boa decisão, porque isso foi alvo de experiência e de muito aprendizado. Um outro exemplo que a gente pode dar de uma boa decisão relacionada ao sistema 1 é um policial, por exemplo, que ele está no aeroporto, ele vê um comportamento estranho de um passageiro e ele tem a intuição que esse passageiro está carregando algum tipo de substância ou algo proibido. Ele vai até esse cara e ele percebe que realmente ele estava carregando alguma coisa. Então, nesse caso, foi uma boa decisão usando o sistema 1, a intuição, o rápido, porque essa intuição foi alvo de experiência, de muito trabalho já vivido por esse policial. Agora, quando a gente não tem tanta experiência em alguma coisa, a gente tenta utilizar essa intuição, o sistema 1, há grande chance de você estar tomando uma péssima decisão. Então imagina, por exemplo, um investidor iniciante, ele começou a investir agora na bolsa de valores, ele está analisando as ações, ele vê que uma ação está despencando, ele desespera, ele vai lá e vende essa ação. É muito provável que, usando essa intuição de que ele precisava vender, ele tome uma péssima decisão, porque ele não tem experiência nisso. Então entenda que o sistema 1, essa intuição vai derivar de experiência. Então, nesse momento, se ele quisesse tomar uma boa decisão, ele teria que usar o sistema 2, que é mais lento, que é mais processual, que é o momento que você analisa todas as variáveis possíveis e toma, assim, quais são os pontos positivos e negativos de cada decisão e escolhe aquilo que é melhor para você. Mas lembra que eu falei pra você que o nosso cérebro não gosta de gastar tanta energia? Pense comigo, o que vai gastar mais energia? Você trazer uma resposta rápida e intuitiva ou você trazer a resposta mais lenta, mais processual, onde você vai pensar e analisar vários fatores antes de tomar uma decisão? E você pode chegar à conclusão, de forma muito clara, que o sistema 2 ele gasta muito mais energia. Então o que vai acontecer é que muitas vezes o seu cérebro vai pegar alguns atalhos para que você tome uma decisão rápida, para que você economize energia. Então, sendo assim, como muitas vezes o nosso cérebro não gosta de gastar energia, caímos em certos atalhos da decisão que são muito bem documentados e por isso que a gente fala que são previsíveis. Então, a gente vai entender que o ser humano é sim previsivelmente racional. Vamos entender agora quais são esses atalhos. Esses atalhos mentais que eu falei para você, que o nosso cérebro toma, são conhecidos de forma mais técnica como vieses cognitivos. Os vieses são pré-julgamentos que influenciam o processamento de informação pelo cérebro, funcionam como atalhos mentais que tornam o pensamento mais fácil, mais rápido, utilizando o sistema 1, como eu falei para você, mas que tornam o pensamento perigoso por levarem a tomar decisões algumas vezes irracionais. E eu quero mostrar para você quais são os vieses mais comuns e que possivelmente já te influenciaram e que podem estar te influenciando a todo momento. O primeiro viés que a gente vai ter é da disponibilidade. Então a gente sabe hoje que quanto mais uma informação ela está recente na sua memória, quanto mais ela está fresca na sua memória, mais ela influencia as suas decisões. Então eu quero te dar um exemplo muito clássico. A gente sabe que o avião, por exemplo, é o meio de transporte, um dos meios de transporte mais seguros do mundo, perdendo apenas para o elevador, que a gente sabe. Mas, mesmo assim, muitas pessoas têm medo do avião. E o que a gente entende hoje é que se acontecer algum acidente, nesse momento, algum acidente de avião, no dia seguinte, o número de passagens, o número de voos vai ser muito cancelado, as pessoas não vão querer viajar, então a gente vai ter muito menos pessoas no aeroporto. O que você pode ter? Por que isso acontece? As pessoas vão atender esse comportamento porque aquele acidente que aconteceu, no caso hoje, ele vai estar muito fresco na memória. E por essa informação estar muito fresca na memória, as pessoas tendem a lembrar mais disso e isso muda os comportamentos dela. A gente sabe também que quando um artista
ele aparece com uma doença, ele é diagnosticado com alguma doença, várias outras pessoas também são diagnosticadas simplesmente porque elas tomam consciência daquilo, aquilo tá fresco na memória delas, e elas vão fazer alguns exames e muitas pessoas podem acabar descobrindo essa mesma doença. O que você pode entender aqui, no caso do avião, é que qual que é o dia mais seguro para você viajar de avião? Se você pensar um pouquinho, o dia mais seguro para você viajar é simplesmente um dia depois de um acidente, porque nesse momento tá todo mundo atento, todo mundo em alerta porque aconteceu esse acidente e a gente vai ter mais segurança, a gente vai ter menos pessoas e os funcionários vão estar mais atentos. Então, de forma racional, de forma lógica, o dia mais seguro para viajar é um dia após o acidente, mas o ser humano não é totalmente racional. O ser humano muitas vezes é irracional e previsivelmente racional. Então, nesse momento, o dia mais seguro é o dia que tem menos pessoas. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui do viés da disponibilidade é os jogos na loteria. Por que tantas pessoas ainda continuam jogando na loteria, mesmo sabendo que, de forma racional, a chance delas ganharem é mínima, é em 1 em 50 milhões. Ou seja, eu posso pegar uma moeda e eu posso jogar as 25 vezes e as 25 vezes dá cara. Ou simplesmente dá só coroa. Essa é a chance de você ganhar na loteria. Por que as pessoas continuam, então, sempre pagando, sempre investindo e sempre jogando, por exemplo, na Mega da Virada? A gente entende que esse comportamento ele acontece porque na televisão, no rádio, a gente está sempre vendo pessoas que ganharam, pessoas que transformaram a sua vida, pessoas que acreditaram na sorte e ganharam aquela loteria. Então, como essa informação ela fica mais disponível na nossa mente, isso tende a mudar o comportamento de muitas pessoas, mesmo essa sendo uma decisão não tão racional assim. E se você entender o viés da disponibilidade, você vai entender também por que tanto os políticos e as marcas de grandes empresas querem sempre estar aparecendo para você. Porque você pode até pensar, nossa, mas essa empresa ela fica fazendo várias propagandas para mim, e eu nem vou comprar dela, e eu nem ligo para ela, mas ela fica gastando, mostrando a marca dela para mim. Por que as empresas investem tanto nisso? Porque elas sabem que quanto mais vezes ela aparecer para você, mais disponível ela vai estar na sua memória e mais chances tem de você comprar quando você precisar. Então, se eu perguntar para você, pensar em algum refrigerante, pense em qualquer refrigerante. 90% das pessoas vai pensar na Coca-Cola, porque ela está mais disponível na sua mente. Então isso influencia a sua decisão de compra também. No caso dos políticos, isso vai influenciar o seu voto. Por que os políticos, eles lutam tanto por ter mais tempo na televisão? Para aparecer mais vezes para você, para ficar naqueles santinhos que eles jogam no chão. Porque eles sabem que quanto mais vezes ele aparecer para você, maior será a chance dessa informação influenciar a sua decisão, no caso, o seu voto. Um outro viés que a gente vai ter, que é muito conhecido, é o viés da afetividade. O que acontece? Com base em um sentimento, nós tomamos uma decisão que exige uma análise mais profunda. Então, alguns exemplos. Uma pessoa ela pode comprar um carro com base em várias informações. Então ela pode ver, por exemplo, qual é o imposto sobre aquele carro, o preço, a cor, o modelo, quanto de gasolina ele gasta, enfim, vários outros fatores, o tamanho do porta-malas, enfim. Mas o que a maioria das pessoas vai fazer é olhar para a beleza desse carro e com base nesse sentimento que ele tem nesse carro, então nosso carro é muito bonito, é o carro dos meus sonhos, ele vai lá e compra. Então ele toma uma decisão que não é tão racional assim, que pode trazer mais prejuízos para ele, mas com base em um único sentimento. E é isso que é o viés da afetividade. Você toma uma decisão com base em uma coisa que você sente só. É muito comum você também ver esse viés da afetividade no casamento. Tem algumas pessoas que, por exemplo, não estão juntas nem 6 meses, nem 1 ano e já querem casar. E por que elas muitas vezes elas tomam essa decisão? Olha, eu quero deixar muito claro que com base na ciência é uma péssima decisão, certo? Porque estatisticamente falando, isso tem grande chance de dar errado. Mas por que as pessoas decidem casar ali com poucos meses de namoro, por exemplo? É porque ela está levando em consideração um único sentimento, uma única emoção que ela está sentindo naquele momento para tomar uma decisão que exige muito mais análise. Então você vai pensar com quem que você vai ficar, onde que você vai morar com essa pessoa, se você tem condições de, por exemplo, ter um filho no momento futuro, se essa pessoa é realmente para você, se você tem mais pontos positivos, pontos em comum do que pontos que não é em comum. Então você tem que analisar várias coisas antes de decidir casar com uma pessoa, mas apesar disso, muitas pessoas com base em um único sentimento tomam essa decisão e esse novamente é um viés da afetividade. Um último exemplo que a gente pode dar aqui, um exemplo mais extremo para você entender esse viés da afetividade, é uma pessoa que simplesmente ela foi no show do Kanye West, ela pegou uma sacola plástica, ela colocou o ar do show dentro da sacola e ela vendeu a sacola por $60 mil. E eu pergunto pra você, será que o ser humano é tão racional assim? Será que as coisas que a gente compra, as coisas que a gente decide fazer é uma decisão realmente racional? Ou será que a gente é previsivelmente irracional, como eu mostrei pra você? Então esse é um exemplo clássico de como a gente não toma decisão com base na lógica, mas muitas vezes num sentimento. O valor das coisas está na expectativa emocional que a gente tem por trás delas. E o último viés que é muito comum de você encontrar hoje, principalmente nas redes sociais, é o viés da confirmação, que é a tendência de você se lembrar, de você interpretar ou de você pesquisar por informações de maneira a confirmar as suas crenças já pré-estabelecidas. Então, exemplos aqui que eu posso dar para você. As pessoas que acreditam que a Terra é plana.
Você pode mostrar para as pessoas dados, informações, pesquisas e mostrar que mesmo há milhares de anos as pessoas já sabiam que a Terra não é plana. E o que essa pessoa vai fazer é ignorar tudo que você está fazendo e se lembrar e pesquisar e ir atrás de informações que confirmem as suas crenças. Então ela não quer aprender mais coisas, ela não quer ver uma outra visão, ela não quer ter uma outra perspectiva. Ela toma o atalho de simplesmente só se lembrar, só pesquisar e só trazer informações que confirmam aquilo que ela já acredita. Isso foi um exemplo um pouco mais extremo, mas você pode ver isso no seu dia a dia em relação aos políticos. Quando a gente tem, por exemplo, as campanhas eleitorais, quantas pessoas que você conhece, quando passa um político fazendo algum tipo de debate, conversando alguma coisa, mostrando a proposta dele, a pessoa simplesmente, essa pessoa eu não vou ouvir não, essa pessoa eu não quero ouvir porque ela tem crenças diferentes da minha, eu não vou ouvir. Essa pessoa, esse político pode até trazendo informações e ideias que são realmente lógicas, racionais e muito positivas para o nosso país, mas só porque essa pessoa não acredita nas crenças dela, ela não ouve mais nada. E é claro, você pode ver que também tem um aspecto afetivo nessa decisão, nesse comportamento. E é claro, o contrário também é uma verdade. Tem gente que acredita em uma ideologia política, esquerda, direita, centro, enfim, e ela vota em um político só porque essa pessoa é de esquerda, ou só porque essa pessoa é de direita. Então ela não tem uma decisão racional aqui, ela tem uma decisão irracional e previsivelmente irracional, porque ela tem um viés da confirmação, ela está usando suas crenças pré-estabelecidas para tomar uma decisão, um comportamento também com o viés da afetividade e o outro viés que eu falei para você também. Eu quero que você entenda que apesar do nosso cérebro tomar essas decisões, esses atalhos, nem sempre os atalhos nos levarão a péssimas decisões, tá? Pode ser que só por uma crença, só porque um aspecto afetivo, você compre um carro que você gostava muito, que você achava muito legal, que é o carro dos sonhos, e esse realmente ser um carro muito bom para você, econômico, que tem um tamanho de porta-malas que é bom para você, tem um ar-condicionado, tem tudo que você queria. Pode ser que isso aconteça, mas as chances disso acontecer são menores do que se você utilizar o sistema 2, caso você não tenha tanto conhecimento sobre aquilo. Lembrando que o sistema 1 ele vai ser muito interessante quando você já tem muita experiência sobre aquilo, quando você já trabalhou muito em cima daquilo, estudou muito sobre aquele assunto, tá? E aí você pode utilizar o sistema 1. Caso contrário, o sistema 2 sempre vai ser melhor. E é claro, uma outra boa forma de você tomar melhores decisões é você entender que existem esses viés e que esses viés afetam a sua vida. É só com a tomada de consciência que eu posso perceber se eu estou sendo afetado por esse viés ou não. Então, em algum momento, quando, por exemplo, ano que vem, quando a gente tiver a eleição, quando você estiver ouvindo algum político e você tiver um comportamento de eu não quero ouvir esse cara tem uma ideologia diferente da minha, comece a pensar, será que eu não estou sendo enviesado? Será que não tem um viés da afetividade, da confirmação comigo que está atrapalhando a minha decisão? Será que isso não acontece comigo? É só com a tomada de decisão, com a tomada de consciência que a gente consegue mudar a nossa tomada de decisão, o nosso comportamento e sermos mais racionais, mais lógicos. E para você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente, parabéns pelo seu esforço, parabéns pela sua dedicação e eu quero te fazer um convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de desenvolvimento pessoal com base em ciência do Brasil. Então, se você quiser levar o seu conhecimento para um próximo nível, se você quiser estudar mais sobre isso e talvez trabalhar com isso, clica no primeiro link da descrição e conheça mais sobre a plataforma, tá bom? Parabéns pela sua dedicação, parabéns por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!